Será que um dia o carro elétrico que a gente vê na rua vai virar um clássico? Sabe, daquele tipo que fica em exposição, todo mundo admirando? Essa é uma pergunta bem interessante e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fundo nessa questão. Olha só essa imagem. De um lado, você tem o ronco, a presença, a história toda de um ícone como o Opala SS. Do outro, o silêncio, a tecnologia de ponta dos carros elétricos. O contraste visual já diz muita coisa, né? Mas a diferença de filosofia, de alma mesmo, é o que a gente precisa entender. Bom, para a gente conseguir pensar no futuro, a gente tem que dar um passinho para trás e olhar para o passado. Afinal, o que faz um carro se tornar um clássico? A chave para essa resposta está numa cultura que a gente conhece bem, o antigo mobilismo. Pensa bem, um clássico não é só um carro velho, né? É muito mais que isso. É como ter um pedaço da história na garagem, um reflexo do design, da cultura de uma época. Carros como esse Galaxy Landau, eles não só levavam gente de um lado para o outro, eles representavam status, um sonho, toda uma era. E bem no coração dessa identidade toda o que a gente encontra, a mecânica. O motorzão V8 de um Maverick, por exemplo. Ele não é só uma peça que faz o carro andar, ele é a alma do carro, o coração pulsante. É dali que nasce aquela conexão emocional, sabe? Aquela coisa que quem dirige, ou até quem só admira de longe, sente na pele. Pois é, essa conexão vai muito, mas muito além do visual. Ser um antigo mobilista de verdade é sobre sentir o carro com todos os sentidos. Não é só olhar para ele e achar bonito. É ouvir, é sentir a vibração, é até cheirar. E aqui a gente detalha o que são esses pilares da paixão, né? É o ronco do motor, a vibração que se sente no corpo todo, aquele prazer de sentir a marcha engatando na mão, a identidade mecânica, que é única para cada modelo. E claro, aquele cheirinho de combustível e óleo que é inconfundível. Agora, pensa comigo. Tudo isso que define experiência é exatamente o que não existe num carro elétrico. Ok, agora que a gente já entendeu a alma de um clássico, vamos virar a chave. Vamos olhar para o carro elétrico moderno e entender o principal argumento contra ele virar um clássico no futuro. E a palavra-chave aqui é obsolescência. E aí fica a pergunta no ar, né? Um carro que nasce como se fosse um eletrônico gigante. Será que ele tem o que precisa para ser aquele clássico de 2070, todo mundo querendo ter um na garagem? O ponto central é esse: obsolescência tecnológica. É bem diferente de um motor a combustão, que é uma tecnologia mecânica super consolidada, que evoluiu por mais de um século. Os carros elétricos são, na essência, computadores com rodas. E eles seguem o mesmo ritmo de desatualização dos nossos celulares. Você piscou e o seu já virou antigo. E essa dependência é um problema com várias faces. A vida de um carro elétrico depende totalmente de coisas como baterias, que a gente sabe que perdem a capacidade com o tempo, softwares, que o fabricante pode simplesmente decidir não atualizar mais, peças eletrônicas que somem do mercado, ou seja, ele fica refém da boa vontade da montadora original para sempre. Essa linha do tempo aqui mostra bem como a coisa funciona. No primeiro ano, maravilha, carro novo, valendo o máximo. Mas aí, lá pelos 8 a 12 anos, a bateria já começa a dar sinais de cansaço. E quando chega nos 15 anos, vem a conta. O custo para trocar a bateria pode ser mais alto que o valor do carro inteiro. Aí simplesmente não vale mais a pena. E essa tabela aqui coloca os dois mundos lado a lado. E a diferença é gritante. Um carro clássico pode ser restaurado para sempre praticamente. Você acha ou fabrica peças. Ele é independente. Já o elétrico, restaurar pode ser inviável. As peças são proprietárias, ele depende totalmente do fabricante. Um valoriza com o tempo, o outro desvaloriza rapidinho depois de uma década. Mas, para ser justo, a gente precisa dizer que esse problema de longevidade não é uma coisa só dos elétricos, não. Os carros a combustão de hoje em dia, bom, eles também jogam com regras bem diferentes das de antigamente. Vamos pegar como exemplo os motores de 3 cilindros que estão em todo lugar hoje. Eles são incríveis em eficiência, super econômicos, poluem menos, tudo isso é verdade. Mas a pergunta que fica é, será que eles foram feitos para rodar por 50, 60 anos, como um motor antigo? A filosofia de construção mudou completamente. Os motores antigos, com aqueles blocos de ferro fundidos gigantes, eram feitos para durar uma eternidade e para serem consertados várias e várias vezes. Já os motores modernos, eles são projetados para ter uma vida útil mais limitada, ali na casa dos 200, 300 mil quilômetros. E a eletrônica toda envolvida torna um conserto mais sério uma dor de cabeça enorme. No fim das contas, o que importa é isso aqui. O mercado de colecionáveis tem um valor fundamental. Ele preza pela durabilidade, pela capacidade de um carro não só sobreviver décadas, mas de poder ser trazido de volta à vida, não importa o estado.
E para a gente fechar esse raciocínio, tem uma analogia que, olha, resume perfeitamente toda essa discussão. Essa frase é a síntese perfeita, não é? O vinho, quanto mais velho, melhor fica. Ele ganha história, complexidade, valor. Já o smartphone, ele foi feito para ser trocado. O próximo modelo sempre vai ser mais rápido, mais eficiente e o seu vai ficar obsoleto. Então, a conclusão que a gente chega é que o futuro do colecionismo, pelo menos como a gente conhece, parece que vai continuar movido à combustão. Os elétricos de hoje simplesmente não têm a longevidade, a facilidade de reparo e talvez o mais importante, aquela conexão sensorial que transforma um carro em um clássico. A cultura parece que vai continuar girando em torno da alma da mecânica. Isso tudo deixa uma grande pergunta para o futuro, né? O que será que as próximas gerações vão valorizar num carro? Será que essa paixão pela mecânica vai continuar viva? Ou será que vai surgir um jeito totalmente novo de colecionar carros? Talvez até digital. Fica aí a reflexão. E enquanto a gente pensa nisso tudo, fica essa imagem de um carro que já tem um século de história. Um belo lembrete de que, no final das contas, para qualquer coisa virar um clássico, primeiro ela precisa de uma coisa bem simples: sobreviver ao teste do tempo.